Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tudo tranquilo? Boa tarde, professor. Tarde gostosa e chuvosa aqui na nossa região. Não sei onde vocês estão, mas aqui está bem fresquinho e chuvoso, aquele tempo gostoso. É bom para a gente, primeiro para dormir, né? Você não pode dormir depois do almoço. Porque nós vamos ter 3 aulas hoje aí, que é um pouco mais ou menos pesado, mas vamos lá. Está todo mundo aí? Está tranquilo? 15 só participantes até agora? O pessoal deve estar dormindo mesmo. Mas vamos começar. Vamos começar, que é para a gente... Muito bem, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre inflamação, tuberculose e hanseníase. Então, vão ser 3 aulas independentes e nós vamos devagar aqui tocando no nosso barquinho para ver se vocês entendam bem isso aí. Vamos começar, então, com a nossa inflamação. Eu vou fechar aqui o meu vídeo, que é para a coisa ficar mais tranquila. Bom, então a inflamação, a definição está aí. É uma reação local dos tecidos vascularizados às agressões. Quando eu falo isso, é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, que a inflamação, ela ocorre na microcirculação. Microcirculação. Porque está tecidos vascularizados, mas ocorre na microcirculação. Isto é, arteríola, capilares e vênulas. Okay? Qualquer agressão que a pessoa tenha, seja, já falei isso para vocês, natureza física, química, biológica, qualquer coisa, geralmente você tem uma reação na microcirculação naquele local. Então você vai ter uma série de eventos na microcirculação. Isso aí a gente também chama de imunidade inata. Você tem uma reação inespecífica, isso é inato da pessoa, a qualquer agressão, né? Então, essa inflamação, ela vai apresentar 4 sinais cardeais, ou cardinais. Rubor, tumor, calor e dor. Rubor, uma vermelhidão local, que são os fenômenos vasomotores. Quer dizer, você tem geralmente uma dilatação ou da vênula, ou da arteríola, ou dos capilares. Tumor significa o aumento do volume local. Isso se dá em consequência do edema, que tem inflamação. Calor aumenta o metabolismo local. E dor, compressão dos filetes nervosos e também através de mediadores químicos, levando a filetes nervosos sensitivos reagindo e dando então a dor. Existe mais um 5º sinal, que é a chamada impotência funcional. Essa impotência funcional, geralmente, ela é transitória, mas pode, eventualmente, ser definitiva. Então, 4 sinais cardeais e um 5º sinal, que é a impotência da função daquele tecido ou daquela área lesada. Bom, a inflamação, então, tem esse escopo aí. Tem por finalidade destruir, diluir ou isolar os agentes lesivos ou as células do tecido que estes últimos possam ter destruídos. Então, a inflamação tem a finalidade, na verdade, de combater localmente os agentes agressores e também remover as células eventualmente necrosadas ou degeneradas, né? Então, você tem sempre a inflamação, na verdade, é uma reação local do tecido, na tentativa de reparar o tecido e depois advir a regeneração do tecido. A inflamação, outro axioma aqui, pode ter nela mesmo um potencial nocivo, como, por exemplo, na artrite reumatoide e choque anafilático. Então, normalmente, a inflamação reage contra a gente, né?
lesivos, mas ela mesma pode levar um potencial nocivo, principalmente nas chamadas doenças imunes, nas doenças autoimunes, ou então também em casos de choque anafilático. A inflamação aguda, aqui nós vamos dividir a inflamação em fase aguda, ou inflamação aguda, e inflamação crônica. Inflamação aguda é a inflamação imediata, né? Inflamação recente, quer dizer, a lesão, a reação imediata àquela agressão. Pode durar alguns minutos, algumas horas ou mesmo até alguns dias, dependendo do agente que está causando. As causas da inflamação aguda, já falamos aqui, bactérias, traumas, queimaduras, risquinhos, etc, etc, etc. Então, qualquer coisa que lese o tecido vai provocar uma reação inflamatória. Bom, a saída de líquido, aqui falou o escape, né? A saída de líquido, proteínas e células do sistema vascular, isto é, da luz vascular, é conhecido como exsudação. Então, exsudação é a saída de líquido, proteínas e células. Células essas que são chamadas leucócitos ou neutrófilos. Quando você tem uma saída só de líquido, sem proteínas e também sem células, chama-se de transsudação. Então, exsudação é sempre um líquido inflamatório. Sempre um líquido inflamatório, né? E a transsudação geralmente é um líquido que não tem inflamação, pobre em proteínas. A exsudação, rico em proteínas. Transsudação, pobre em proteínas. O pus é um exudato inflamatório rico em proteínas, leucócitos e detritos de células parenquimatosas. Aqui cabe um comentário. O pus, normalmente, ele provoca uma chamada inflamação purulenta, devido quase sempre a germes piogênicos, germes que produzem pus. Então, existem várias bactérias que são chamadas piogênicas, que elas produzem pus. Então, você tem então aquele exudato rico com aquela cor amarelada característica. Geralmente, os estafilococcos, todos eles quase produzem, quando tem uma reação inflamatória, produzem pus. Mas principalmente estafilococcus aureus. Então, nós temos aqui, primeiro, alterações hemodinâmicas, segundo, alterações na permeabilidade vascular, provocando a passagem de líquido para fora dos vasos, originando o edema, que é o acúmulo de líquido nos tecidos. Então, o edema é aquele situação do tumor, aqueles sinais cardeais. Então, tumor significa edema, acúmulo de líquido nos tecidos. Ou no interstício, né? Bom, e o terceiro fenômeno, embora a gente saiba que isso ocorra ao mesmo tempo, é a chamada exudação, ou exudato leucocitário. Os leucócitos ingerem os agentes nocivos, destroem bactérias e degradam o tecido necrótico e antígenos estranhos. Bom, sequência de eventos dessa situação, da inflamação, dessa exudação. Da luz para os vasos, da luz dos vasos para o interstício, para o espaço extravascular. Né? Então, vamos lá. Na luz, nós temos um fenômeno, alguns fenômenos, chamado, primeiro deles, marginação, depois rolagem, depois aderência. Daqui a pouco eu vou explicar melhor numa imagem. Então, os leucócitos, eles vão margear, saem de uma posição central, né, que a gente chama de axial, para a periferia do vaso. Então, chama-se marginação. Depois, eles rolam na parede vascular, finalmente eles aderem na parede, param, né, e depois vão fazer a transmigração por diapedese. Essa transmigração se dá através da parede do vaso
geralmente entre o endotélio vascular. O terceiro evento da exsudação é a migração nos tecidos intersticiais em direção a um estímulo quimiotático. Então, isso aí são os eventos que acontecem durante a fase aguda da exsudação, da inflamação, que é a exsudação. A gente tem que entender o seguinte, essas coisas podem ocorrer ao mesmo tempo, mas esses são os eventos, a sequência dos eventos. Então, oi. Pode falar mais alto? Oi? Alô? Quem perguntou aí? Bom, aqui nós temos um corte transversal de um vaso, né, em que você tem o fluxo laminar. O fluxo laminar, você tem os elementos figurados do sangue na porção central do fluxo. Os leucócitos mais na região central. E dos leucócitos, os polimorfos nucleares são os mais numerosos. Depois você tem a massa junto. E externamente você tem plasma. Então, o plasma fica na periferia desse fluxo. Quando o leucócito é ativado por uma lesão tecidual, então a tendência desse leucócito, ele vai ser ativado, ele vai migrar para a periferia, sair da região central do fluxo e vai para a periferia do fluxo. Isso aí chama-se marginação leucocitária. Depois que ele na periferia do fluxo, eles vão aderir, né, lá junto ao endotélio vascular, e essa aderência, que tem umas proteínas chamadas selectinas, que vão aderir esse neutrófilo ao endotélio vascular. Aí eles vão rolar ao longo do vaso, depois eles vão parar, né? E depois, então, eles vão, através da diapedese, fazer a transmigração do neutrófilo do espaço vascular para o exterior, né? Para o interstício. Então, essa é a sequência de eventos de uma inflamação aguda. Aqui, os neutrófilos já escaparam, né, do leito vascular e já estão migrando através de um gradiente químico da região inflamada, liberam várias citocinas e quimiocinas, que esses neutrófilos, então, vão migrar para o local lesado. Esse fenômeno se dá, chama-se quimiotaxia. Então, quimiotaxia é a migração, é a atração dos neutrófilos para o local lesado. Aqui é o neutrófilo, em que nós temos os grânulos azurófilos, chamados grânulos azurófilos. O neutrófilo é um leucócito polimorfo nuclear, quer dizer, o núcleo dele tem várias formas, é o nome de polimorfo nuclear, polimorfismo do núcleo. Esses grânulos aqui são constituídos por hidrolases, né? São grânulos que você tem hidrolases e outras enzimas. E aqui o neutrófilo, quando nós vemos no esfregaço no sangue periférico. Você vê o tamanho da hemácia, compara com o tamanho do neutrófilo. Geralmente, o neutrófilo é 3 a 4 vezes maior que a hemácia, o volume da hemácia. Aqui, então, se dá o fenômeno da inflamação. Então, nós temos aqui o fluxo axial, em que você tem o neutrófilo no centro do vaso, né? Esse vaso, esse leucócito, então, esse neutrófilo, depois de ativado, ele vai ser ativado, ele vai para a periferia do vaso, no fenômeno chamado marginação leucocitária. Aqui, os neutrófilos vão ter umas proteínas de receptora de superfície chamadas selectinas. Então, o neutrófilo tem a selectina, que é a N-selectina, e o endotélio também tem uma outra selectina, que é chamada E-selectina. N-selectina de neutrófilo e E-selectina de endotélio. Então, o neutrófilo vai aderir a sua selectina, a selectina do endotélio, vai rolar, vai fazer a rolagem,
aqui está a rolagem, né? Essa rolagem, então, vai chegar em determinado ponto em que você vai ter, então, o quê? A quimiotaxia, vai ter a quimioatração. Então, chega em determinado ponto, você vai ter uma adesão firme dos neutrófilos, não vão rolar mais, eles vão ficar aderidos ao endotélio através de outras proteínas, chamadas integrinas. Então, as integrinas retêm, paralisam o neutrófilo, esse neutrófilo, então, através, né, do espaço entre as células endoteliais, ele vai sair através, né, de quimiotaxia, vai haver transmigração, ele vai, né, migrar para o local da injúria, do local lesado. Então, esse é o fenômeno da inflamação. Agora, é importante a gente destacar o seguinte: nós temos alguns fenômenos vasculares, né, em que você tem, no primeiro momento, uma vasoconstricção arteriolar, fugaz, rápida. Depois você vai ter uma vasodilatação arteriolar e uma vasodilatação venular. Então, esse fenômeno aqui, dessa ativação do neutrófilo, né, da marginação, da rolagem e da adesão, ele se faz no leito das vênulas. Então, as vênulas é que ocorre esse fenômeno, não nas arteríolas e também não nos capilares. Só tem um órgão em que nós temos a transmigração, esse fenômeno, através dos capilares, que é o pulmão. Então, quando você tem uma inflamação aguda no pulmão, essa transmigração vai se dar através dos capilares alveolares e não através das vênulas. Nos outros tecidos todos é sempre através das vênulas. Aqui está uma imagem, né, representativa de uma fagocitose, né? A célula inflamatória engloba as partículas estranhas, no caso, quase sempre bactérias, e as destrói através de suas enzimas, formando, então, o chamado fagolisossomo. Agora, é importante dizer o seguinte, que para o neutrófilo, né, fazer essa fagocitose, ou englobar essas partículas, né, ele tem que ter um revestimento, né, por imunoglobulina e complemento, principalmente o C3b. Isso se chama opsonização. Então, se não houver opsonização através, né, de imunoglobulinas, principalmente imunglobulinas G, e complementos, principalmente o C3b, você não consegue fazer esse englobamento, não consegue haver fagocitose para haver destruição dos fagolisossomos. Isso é importante, porque em algumas situações de deficiência genética, de produção de imunoglobulinas, ou mesmo até de produção de complemento, isso aqui não vai acontecer. Então, tem algumas doenças que não há fagocitose do neutrófilo de corpos estranhos, principalmente bactérias. São doenças inflamatórias graves, né, que o paciente praticamente não tem chance, porque você não tem essa fagocitose ou essa opsonização do neutrófilo. Aqui o exemplo de uma apendicite, de um processo inflamatório agudo. A nomenclatura da inflamação, você coloca o sufixo ite no órgão. Então, apendicite, inflamação do apêndice. Pneumonite, inflamação do pulmão. A gente chama de pneumonia porque é consagrado pelo uso, mas o certo seria ou uma broncopneumonite ou uma bronquiolopneumonite, né? Você tem uma gastrite, inflamação do estômago. Então, tudo que for ite é inflamação, ok? Essa é a nomenclatura usada nos processos inflamatórios. Aqui um corte de um apêndice, daquele que nós vimos lá em cima. Esse apêndice, geralmente, a inflamação dele começa na mucosa, através de obstrução da luz. Existe, então, a proliferação bacteriana dentro da luz do apêndice. Essa bactéria destrói a mucosa, provoca, então, um infiltrado inflamatório, o aporte de neutrófilos.
esse aporte de neutrófilos pode envolver toda a parede do apêndice até a serosa. Então, quando você tem, por exemplo, uma inflamação só da mucosa do apêndice, não envolvendo a túnica muscular ou a serosa, ela é conhecida como apendicite catarral. Então, existem algumas inflamações, uma ileite catarral, por exemplo, inflamação do ilho, só envolve a mucosa do ilho. Então, quando você tem toda a parede envolvida, então você tem a apendicite plenamente desenvolvida. Aqui um corte de pulmão, em que nós temos várias áreas aqui, olha, que vocês veem, essas áreas mais brancas e regulares, outras menores. Isso aqui são áreas que nós chamamos de consolidações pneumônicas. O que significa isso? São áreas do pulmão inflamadas, com inflamação. Como o pulmão ele é dividido em lóbulos na periferia, na árvore respiratória distal, em lóbulos e ácinos, então, dependendo se a inflamação vai ocorrer lá na porção mais periférica, você vai envolver só um ácino. Se acontecer de envolver o lóbulo, então você tem uma pneumonite. Então, esse processo inflamatório agudo do pulmão, habitualmente é conhecido como pneumonia. Se ocorrer, né, em áreas assim focais, a reação inflamatória focal, como esse aqui, vários focos de inflamação, nós chamamos de broncopneumonia. Então, broncopneumonia são áreas focais de inflamação ou de consolidação pneumônica. Aqui, uma imagem de um corte de pulmão, em que nós vemos aqui o capilar alveolar totalmente congesto, né? Isso leva a uma hiperemia, uma congestão. Você tem uma congestão por hemácias e por neutrófilos. Aqui já houve a transmigração dos neutrófilos para dentro da luz alveolar e aqui estão neutrófilos envolvendo todo a luz do alvéolo. É importante também a gente entender o seguinte, que quando escapa aquele líquido, aquele primeiro momento que você tem um plasma na periferia, né, o que sai primeiro é o plasma. O plasma tem fibrinogênio. Quando ele entra em contato com o tecido extravascular, seja esse alvéolo, seja um tecido sólido, o que vai acontecer? O fibrinogênio vai se transformar em fibrina. Então, essas áreas aqui, essas linhas mais rosas, tudo isso aqui é fibrina. Então, o pulmão fica cheio de fibrina e cheio de neutrófilos, na tentativa, então, de fagocitar e destruir aquele processo inflamatório, aquele elemento que está causando a inflamação. Aqui um outro exemplo de uma inflamação aguda. Aqui uma chamada endocardite ou valvulite infecciosa, em que algumas bactérias piogênicas, quando o paciente tem, por exemplo, uma septicemia, uma disseminação hematogênica de bactérias, algumas bactérias piogênicas altamente patogênicas, elas podem colonizar as válvulas cardíacas e provocar, então, essa endocardite ou a valvulite infecciosa. Então, ela habitualmente pode até destruir essa válvula cardíaca. Quando destrói, então a válvula não se fecha, você tem uma insuficiência valvular. Então, um processo desse aqui, em que você tem uma colonização de bactérias dentro da válvula, ou sobre a válvula, você vai ter inflamação e você vai ter destruição da válvula. Processo de endocardite, o nome ite já significa inflamação endocárdica. Se preferirem, pode chamar de valvulite também, não tem nenhum problema. Você tem que localizar a válvula, valvulite infecciosa, por infecção. Aqui uma outra situação de uma inflamação aguda, em que nós temos aí
uma complicação de uma apendicite. O apêndice ele inflamou, a inflamação foi consequente a germes piogênicos, rompeu o apêndice, houve uma ruptura do apêndice, houve então uma apendicite supurada com presença de pus, e esse pus então ele alcançou todo o peritônio. Então você tem aqui uma peritonite purulenta, então cheio de pus. Isso aqui é uma imagem de necrópsia, que esse paciente veio a óbito por conta dessa peritonite. Então, é uma inflamação aguda grave causada por germes piogênicos. Outra situação que eu queria comentar com vocês sobre a inflamação aguda é que ela pode ocorrer tanto nos órgãos sólidos quanto nas cavidades. Quando acontece em órgãos sólidos, também chamados órgãos parenquimatosos, geralmente quando é provocada por germes piogênicos, então existe uma necrose liquefativa, ele se liquefaz, produz o pus, mas esse pus às vezes ele fica encarcerado, ele fica limitado àquela área que foi destruída. Quando acontece isso, nós chamamos então de abscesso. Então, o que é um abscesso? Abscesso é uma coleção purulenta, delimitada por cápsula, quer dizer, ficou encarcerada, dentro de um órgão sólido, de um órgão parenquimatoso. Então, por exemplo, uma inflamação purulenta, né, bem delimitada no fígado, nós chamamos de abscesso hepático. Uma inflamação purulenta, bem delimitada, por exemplo, no rim, abscesso renal. Se for no ovário, abscesso ovariano. Se for no subcutâneo, abscesso subcutâneo. Então, o abscesso é sempre uma coleção purulenta, necrose purulenta, né, dada por germes piogênicos, e ela é delimitada por uma cápsula, quase sempre uma cápsula fibrosa. Quando essa inflamação purulenta não acontece em órgãos sólidos, em órgãos parenquimatosos, mas sim em cavidades, por exemplo, em cavidade pleural, ela não fica delimitada por uma fibrose, mas sim por fibrina. Então, nós chamamos a isso de empiema. Vou voltar aqui. Então, pessoal, inflamação purulenta em cavidades, empiema. Então, você fala empiema pleural, você fala empiema de peritônio, por exemplo, pode falar se tiver delimitado em determinado lugar, né? Vesícula biliar, por exemplo, se tiver uma inflamação na luz da vesícula biliar, na luz, só na luz, empiema de vesícula biliar. Se por acaso houver uma inflamação na parede da vesícula biliar, formando uma coleção purulenta, que não se comunica com a luz, aí você chama abscesso de parede, porque ali aquela parede já é sólida, não é luz. Então a diferença é essa. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Está tranquilo? Outra coisa, as inflamações... Sim, professor. Está tudo bem? Então tá bom. As inflamações em cavidades serosas, quando acontece exsudação, podendo ser ou não ter a concorrência de bactérias, então ela, por exemplo, ela pode ser chamada de algumas maneiras especiais. Por exemplo, quando você tem uma exsudação no pericárdio, então você vai só uma exsudação, mas com predomínio de líquido, predomínio de plasma, com muita fibrina. Então nós chamamos de pericardite fibrinosa. Se houver, além da fibrinosa, tiver bactérias e formar pus, aí nós podemos chamá-la de pericardite fibrinopurulenta. Se tiver só pus, então pericardite purulenta.
Mesma coisa é na pleura. Pleurite fibrinosa, pleurite fibrino-purulenta e tem mais um tipo que nós podemos chamar. Às vezes, a exsudação predomina, além dos neutrófilos, libera muita hemácia. Às vezes, fragmenta, permite a passagem de hemácia para o intestício. Aí você, por exemplo, se for em cavidade, você chama, se for no pericárdio, pericardite hemorrágica ou pericardite fibrina hemorrágica, sempre você associa um ao outro. Ok, pessoal? Vocês querem café? Vou tomar um cafezinho aqui, só um minutinho. Vou tomar um cafezinho, porque senão vai levantar a moral, né? Então, vamos continuar agora. Entender essa parte da aguda? Tá tranquilo? Então, tá bom. Mas só para completar aqui, que eu esqueci de falar. Existe uma situação na inflamação aguda purulenta, principalmente, que é a chamada formação de fleimão. Então, o que é um fleimão? Fleimão é o seguinte, ocorre o fleimão muito nos tecidos periféricos, principalmente no tecido subcutâneo, né? Junto ao músculo ou junto à epiderme. Então, você tem a formação de um abscesso subcutâneo, uma bactéria piogênica, por exemplo, aqui na coxa, na raiz da coxa. Houve um furúnculo, por acaso, o Staphylococcus aureus provocou aquele pus, formou aquele abscesso, né? Não foi drenado, mas por qualquer motivo a pessoa às vezes bate ou fica mexendo naquilo ali, pode romper aquela cápsula do abscesso e aquele pus drenar através do subcutâneo. Então, ele vai envolvendo toda aquela parte superficial, então fica tudo avermelhado. Quando acontece isso é muito comum, volto a repetir, em membros inferiores, você tem a drenagem daquele abscesso, né, por ruptura, através, né, do tecido subcutâneo ou até do fáscia do músculo. Isso, então, é chamado fleimão. Então, a inflamação flegmonosa ou flemonosa é causada por isso. Então, o fleimão fica uma perna, um tecido subcutâneo todo avermelhado, inflamado e dolorido. Então, isso é o fleimão. Ok? Alguma dúvida aí? Deu para entender essa questão do fleimão? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Agora, vamos falar sobre inflamação crônica. A inflamação crônica é uma consequência natural da inflamação aguda. Se você não houver uma resolução das lesões na fase aguda de uma inflamação, ela pode levar mais tempo. E, na verdade, esse conceito é temporal. Inflamação aguda, recente. Inflamação crônica, ao longo do tempo. Então, a definição é aquela que persiste por semanas, meses ou anos. Pode-se seguir uma inflamação aguda devido à persistência do estímulo inflamatório. Essa persistência pode se dar por vários motivos, né? Pelo tipo de agente que está causando, por exemplo, uma bactéria muito piogênica, ela não vai se curar na fase aguda e vai se prolongar para a fase crônica. Às vezes o paciente tem deficiência imunológica, não tem uma boa resposta inflamatória, então pode também persistir e aquela inflamação se cronificar. Ou então ela pode ser devida simplesmente a ataques repetidos de inflamação aguda. Quer dizer, a inflamação aguda, você teve inflamação aguda, resolveu, curou, mas depois voltou a repetir de novo, então aquilo vai repetindo várias vezes. Então você pode cronificar uma lesão inflamatória aguda. Ou também pode começar insidiosamente, como uma resposta lenta, que nunca adquire as características da inflamação aguda. Ela pode ser insidiosa, pode ser subrepetícia, você não vê aquela situação da aguda, não passa às vezes pela aguda, quando passa é muito imperceptível. Isso vai acontecer em algumas doenças ditas autoimunes, crônicas, uma delas citando aqui artrite reumatoide, bronquite crônica e também a tuberculose, que daqui a pouco nós vamos falar.
Bom, as células que caracterizam a inflamação crônica são os linfócitos e os plasmócitos. Agora, muito bem, vamos entender uma coisa aqui. Quando eu digo inflamação aguda com presença, com predomínio de neutrófilos, eu quero dizer o seguinte, que é uma reação aguda e inespecífica. Você não consegue fazer o diagnóstico do agente causador. Quando eu digo que uma inflamação crônica predomina linfócitos e plasmócitos, eu também digo que ela é inespecífica. Por quê? Eu não consigo dizer naquela lesão microscópica qual tipo de agente que está causando aquela inflamação crônica. Então, isso é muito comum, por exemplo, as lesões crônicas não passar, às vezes, pela fase aguda, como eu já falei, nos casos das viroses. Então, os vírus, diferentemente das bactérias, quando elas lesam o tecido, geralmente elas lesam, passa, às vezes, uma fase aguda muito fugaz, muito rápida, quase que imperceptível, e já aparece na fase crônica. Então, predomina, então, os linfócitos e plasmócitos. Aqui está o linfócito comparado à hemácia, é bem menor que o neutrófilo. E aqui o plasmócito, que é o linfócito B modificado, né? Nós sabemos disso. Cheio de imunoglobulinas. Então, o linfócito, o plasmócito, ele é cheio de imunoglobulina, que ele produz imunoglobulina, é uma célula de memória, né, que já foi estimulada pelo linfócito T, né, a estimular o linfócito B a produzir, a passar, a modificar para plasmócito e começar a produzir, então, imunoglobulina. O plasmócito ele é responsável, né, pela produção de imunoglobulina na chamada imunidade humoral, né, que você tem, então, em alguns casos inespecíficos. Aqui uns exemplos de processo inflamatório crônico. Colecistite crônica é uma situação muito comum em que você geralmente tem cálculos, né, precipitados na luz da vesícula. Esses cálculos, às vezes, obstruem, podem provocar uma reação inflamatória aguda, a colecistite aguda, e depois ela pode se cronificar. Os cálculos podem ficar ali e ela passar para uma fase crônica, que geralmente é o que acontece, né? Normalmente, quando se opera uma vesícula biliar, é uma vesícula quase sempre cheia de cálculos, obstruindo lá no ducto cístico a saída de bile, provocando a reação inflamatória. Então, a colecistite crônica é uma situação muito frequente. Aqui, por exemplo, aquela situação que eu comentei com vocês, a fase aguda, nós podemos ter uma pericardite fibrinosa, em que predomina o exudato com fibrina. Às vezes você não tem pus, não tem nada, mas o que vai acontecer com essa fibrinose aqui? Você tem fibrina, você tem o epicárdio, que está aqui, que é o pericárdio visceral, e você tem um pericárdio parietal. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai provocar uma reação inflamatória, um derrame, né, pericárdico, com predominância de fibrina, e pode provocar, quando houver a cura, pode provocar aderência entre os dois folhetos pericárdicos. Então, o paciente pode ter uma pericardite crônica fibrosante, por fibrose e aderência dos folhetos. Aqui, um abscesso pulmonar por aspergilos, né? Aspergilos fumigatus é da aspergilose. O aspergilos é um fungo oportunista que ele, quando você tem áreas ou lesões cavitárias, ele pode colonizar e provocar, então, um abscesso. Abscesso por aspergilos também é conhecido como aspergiloma pulmonar. Aqui, uma situação bem frequente na clínica, que são as dermatites crônicas, né? Então, a dermatite crônica, ela pode ter várias causas, né? Mas sempre quando o patologista examina uma lâmina, como essa aqui, de pele, ele vai sempre ver o quê? Infiltrado linfocitário, infiltrado mononuclear.
Isso, então, caracteriza a inflamação crônica, a dermatite crônica. Lógico que existem alguns detalhes, né, patológicos que o patologista, às vezes, consegue diagnosticar um tipo de dermatite, um tipo de agente, mas às vezes não dá. Às vezes você fica sem fazer o diagnóstico do agente causador. Apenas você sabe a consequência daquela ação patogênica. Aqui, a colecistite crônica, né? Você tem aqui uma congestão das vênulas, já houve exudação neutrofílica, agora está com exudação linfocítica, né? Presença de linfócitos no intestício, na matriz extracelular, entre os vasos. Então, tudo isso aqui é infiltrado linfocitário, caracterizando, então, a colecistite crônica. Um outro tipo de inflamação crônica, essa aqui é uma inflamação da tireoide, que é a tireoidite crônica de Dequervain. O que é isso? Dequervain que descreveu essa tireoidite. Isso aqui está um pouco diferente, que vocês estão vendo aqui linfócitos e também estão vendo algumas células grandes aqui. Essas células grandes vão formar uma lesão microscópica, que daqui a pouco eu vou falar, que são os granulomas. Então, essa tireoidite é crônica, mas diferente daquela só com linfócitos. Se nós temos só uma tireoidite com linfócitos, presença de linfócito crônica, nós chamamos de tireoidite linfocítica crônica. Às vezes você tem infiltrado de linfócitos e se formam folículos linfóides. Aí caracteriza um tipo de tireoidite chamado de tireoidite de Hashimoto. Então, tem várias maneiras de você dizer o tipo de inflamação crônica. Ou você fala pelo epônimo, ou então fala pelo tipo de célula. A tuberculose intestinal, daqui a pouco também eu vou falar para vocês, é uma inflamação crônica. A tuberculose é sempre crônico, que ela, se ocorrer no intestino, ela vai destruir a parede intestinal, provocando úlceras, né? E, consequentemente, fibrose, destruindo a parede do intestino. Aqui, a inflamação granulomatosa, que eu falei para vocês, daqui a pouco eu vou comentar quando eu falar sobre tireoide. Por enquanto, só saber que isso aqui é uma inflamação crônica, granulomatosa, que aí, pessoal, nesse caso aqui, eu já digo que ela é uma inflamação específica, porque se eu vejo essa formação aqui, junto com uma necrose especial, que é chamada necrose caseosa, eu posso afirmar que é uma tuberculose. Então, quando eu afirmo que é uma tuberculose, então isso é uma inflamação crônica específica. Eu posso garantir que ele é uma tuberculose. Aqui só um resumo aí para a gente fechar essa parte de inflamação geral. Nós temos os vários componentes. Agora eu acho que ele caiu de vez. Professor, eu não sei se o senhor está aí, aqui fala que está aqui no chat. É que a gente não está vendo tela nem nada. Eu acho que o senhor caiu e não voltou.
Que ele tá na sala ainda, né, gente? Aqui pra mim aparece. Alguém aí? Tá na sala ainda. Ele tá na Ah, sala. Eu não consigo beleza. ver nada. Pois é, eu acho que ele tá arrumando lá, então. Alguma coisa. É, meu irmão. Caiu de vez. Cara, pior que ainda tá gravando ainda, cara. Será que ele tá percebendo que saiu? É isso que eu acho, que ele ainda tá dando aula, mas entendeu? Mas ele ia ouvir a gente falando, né? É, eu também acho, né? Mas, caramba, tá estranho, né? Pois é. Oi, gente, o que é que aconteceu? O veterinário estava aqui em casa, agora que eu realmente estou prestando atenção. Acho que caiu, amiga. Saiu, tá, Ana? Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Ah, agora sim, Pô, agora professor. estamos sim, professor. Tá um tempão já. Eu não sei o que aconteceu aqui, parou de repente. Eu vou Sim. voltar com vocês, tá? Vou tentar botar de novo, eu não sei. Agora eu vou tentar aqui, vamos ver se a gente consegue. A Tranquilo. gente lembra mais ou menos onde parou, professor. A gente te ajuda. Eu estava encerrando a aula de inflamação, quer dizer, só vendo aqueles processos, as células e também o que causa, né? Aquela marginação, etc. Então, não tem muita coisa além daquele, não. Aquela nem é a última imagem. Eu vou encerrar, então, por aqui e já vou começar, então, na tuberculose, ok? Sim, mas o senhor está apresentando alguma coisa na tela? Já? Não, agora não. Agora eu vou entrar. Tá bom, a gente aguarda. Vamos ver se vai dar tuberculose aí, tá bom? Tá bom. Tranquilo. Apareceu? Agora sim. Apareceu. Então, tá bom. Então, não sei o que aconteceu. Eu parou de repente aqui também para mim, mas continuou gravando. Então, tá bom. Isso fica como mais uma lição, mais um aprendizado. Então, tá bom, pessoal. Sem problema. Vamos falar sobre tuberculose, então. Então, é o seguinte. Os germes que causam tuberculose são esses dois aí. Tuberculose humana, claro. O Mycobacterium tuberculosis hominis e o Mycobacterium tuberculosis bovis. Lógico que o Mycobacterium que causa mais tuberculose, principalmente a tuberculose pulmonar, é o Mycobacterium tuberculose Professor, acho que está com hominis. problema no áudio. Eu acho que a minha internet está um pouco instável, viu? Está travando de novo, professor. Tá? Ela está instável, essa minha internet. Eu estou em Volta Redonda, estou no laboratório, não sei o que está acontecendo, mas vamos continuar. Melhorou? Melhorou para vocês?
Alô? Melhorou? Alô, pessoal? Não, ainda tá com... Você está ouvindo? tá melhorando. Tem hora que corta, tem hora que não corta. Eu não sei se o senhor tá ouvindo aí. Está muito instável essa internet aqui. Infelizmente, eu vou ter que... Vamos ter que tocar um pouquinho. Mas estava bem antes da aula de inflamação. Tá? Começou agora, né? Começou só no finalzinho. Tem uns 5 minutos só que começou isso. Então, vamos lá. Vamos tocando aqui. Qualquer coisa você... Tá? Então, vamos lá. Então, são esses dois germes aí. Lógico que o Mycobacterium hominis, tuberculose hominis, é o causador mais comum da tuberculose humana, que é a tuberculose pulmonar. E o Mycobacterium tuberculosis bovis é o causador da tuberculose intestinal no homem. Né? Lógico, em leite não pasteurizado que esteja contaminado com o bacilo da tuberculose. No Brasil, a gente acha que isso já foi eliminado. Nas nossas condições habituais, que a gente toma leite pasteurizado, isso não acontece. Mas, em lugar do interior, que não existe pasteurização, o pessoal toma leite direto lá tirado da vaca direto lá, então isso pode acontecer. Né? Não é muito infrequente, não. Bom, modo de transmissão, as vias aéreas, através das partículas de frio, e o leite não pasteurizado. O Mycobacterium tuberculosis é também conhecido como bacilo de Koch, a tuberculose humana, e nós identificamos esse bacilo por uma técnica de laboratório chamada técnica de Ziehl-Neelsen, em que nós usamos um reativo chamado fucsina e que cora, então, o bacilo nessa cor avermelhada, né? Então, chama-se também bacilo álcool-ácido resistente, porque você submete o bacilo à coloração de Ziehl-Neelsen pela fucsina, depois tenta descorar com ácido forte e com base forte, álcool-ácido resistente. Então, ele não se descora nem com álcool, nem com ácido, né? Ele fica, então, corado, daí é o chamado bacilo álcool-ácido resistente. Aqui uma outra visão de uma tuberculose com bastante bacilo, muito bacilífera, e tudo isso aí são bacilos, dentro de macrófagos pulmonares. Bom, a tuberculose, então, era dividida de duas maneiras. Ou a tuberculose primária ou a tuberculose secundária. A tuberculose primária ela vai ocorrer em pessoas anérgicas com lesões características. Anérgicas, o que é? Pessoas que não têm nenhuma resistência, né? Pessoa que tem uma imunidade muito baixa, que nunca tomou contato com bacilo. Então, ela vai tomar contato pela primeira vez com o bacilo da tuberculose através da via aérea. Então, ele vai formar uma lesão característica que é chamada complexo primário de Ghon. O que é o complexo primário de Ghon? Ele é constituído por essas três situações aqui. Olha, campo de inoculação, é um nódulo de inoculação. Geralmente, esse nódulo ele é periférico, ele é subpleural. O micobactério vai até a periferia do pulmão, na árvore respiratória distal, ele vai ficar lá ele vai ser fagocitado pelos macrófagos, destrói o macrófago não consegue destruir, ele começa a proliferar e vai formando, então, nódulo naquela região mais periférica, subpleural. É chamado, então, campo de inoculação ou nódulo de inoculação do micobactério. Depois nós temos um segundo componente desse complexo, que é uma inflamação no linfonodo, no gânglio linfático. Então, nós chamamos de linfadenite. Essa inflamação se faz mais nos linfonodos peritraqueais ou, então, lá no hilo pulmonar, que é os linfonodos da região hilar. Então, campo de inoculação, mais linfadenite, que é a inflamação do linfonodo, e mais uma inflamação dos linfáticos
dos vasos linfáticos que drenam daquele cancro até o linfonodo, nós temos a linfangite. Então, complexo primário é cancro de inoculação, mais linfadenite, mais linfangite. Muito bem. Essa tuberculose primária, esse complexo primário, ele pode se curar se o paciente tiver uma boa resistência. Ou ele pode complicar aquela região ali, aquele nódulo. Quando complica, nós temos a tuberculose primária progressiva. Não forma aquele complexo, mas sim aquele campo de inoculação. Não forma o complexo, mas forma a tuberculose progressiva. Assemelha-se essa tuberculose uma pneumonia bacteriana aguda. Lembra só daquele pulmão? Então, vai haver uma consolidação do lóbulo, uma adenopatia e também derrame pleural. É importante frisar para vocês o seguinte, que todo o processo inflamatório no pulmão, principalmente bacteriano, independente se é por bactérias piogênicas ou a tuberculose, sempre vai dar como complicação uma pleurite, provocando um derrame pleural. Então, na tuberculose primária progressiva, que é uma complicação dessa primária, do complexo primário de Bonn, você tem, então, um aspecto de pneumonia bacteriana aguda. Ok? Então, aqui, eu trouxe esse esquema para mostrar a vocês no complexo primário. Essas imagens aqui em linhas negras é onde o bacilo se assesta, né? Onde ele começa a formar o campo de inoculação. O que acontece? Ou ele vai lá para a periferia do pulmão, subpleural, ou então ele também fica subpleural, mas entre um lobo e outro. Ou ele fica na porção superior do lobo inferior, ou na porção inferior do lobo superior, mas sempre em posição subpleural. Ok? E aqui, então, em vermelho, você tem a inflamação do linfonodo, a linfadenite, em torno ali dos brônquios, peribroncos, peritraqueanos. Então, Professor, Oi. Pega parênquima ou fica só ali infrapleura? Não, ele é parenquimatoso, ele vai envolver o parênquima pulmonar, né? Vai ter alvéolo, vai ter o bronquíolo respiratório, bronquíolo terminal às vezes envolvido, mas a localização é subpleural. Okay? Ah, ok. É no parênquima abaixo da pleura, subpleural. Tá bom? Bom, okay, como é que isso vai acontecer? Nós temos aqui um alvéolo, aqui você tem um bronquíolo respiratório, nas células bronquiolares, aqui os alvéolos, os sacos alveolares, e aqui nessas setas nós temos os macrófagos residentes no pulmão. Então o bacilo penetra, ele vai cair na luz desse alvéolo e vai ser fagocitado por esse macrófago residente, um aqui, outro aqui, vai começar a aparecer mais macrófago, então vai proliferar, só que o macrófago ele não consegue destruir o bacilo. Não consegue. Então, esse bacilo vai proliferar dentro do macrófago, vai romper o macrófago e vai cair dentro da luz do alvéolo, provocando aquela quantidade enorme de bacilo que vocês viram lá. Daqui, então, ele forma esse nódulo, uma área nodular subpleural. A partir daqui, então, vai ganhar o vaso linfático, vai até o linfonodo e lá formando o complexo primário. Tá bom? A lesão que ele vai provocar, mesmo lá naquele nódulo de inoculação, naquele campo de inoculação, é essa lesão aqui, olha, depois de um certo tempo. Inicialmente, muita proliferação, né, de bacilos dentro do macrófago, vai liberar bacilos dentro da luz alveolar, depois o indivíduo vai adquirindo imunidade, né, ao longo de semanas. Depois, então, que ele vai ficar hiperérgico, ele vai provocar a formação desta célula aqui, olha, chamada célula gigante, que é uma célula multinucleada, com núcleos periféricos
em forma de ferradura. Vocês veem que nitidamente formam ferradura. Em torno dessa célula gigante multinucleada, que é chamada de célula gigante de Langerhans, não confundir com ilhota de Langerhans no pâncreas. Langerhans é uma coisa, Langerhans é outra pessoa. Então, em torno dessa célula gigante, vai haver uma proliferação de macrófagos que se transformam em células epitelioides. Por quê? Esta célula, esse macrófago, ele tem uma aparência de epitélio. Então, célula gigante de Langerhans, mais células epitelioides e mais na periferia, linfócitos que estão estimulando esses macrófagos a se transformarem em células epitelioides, nós temos então a formação do granuloma. Então, existe granuloma da tuberculose, existe granuloma tipo corpo estranho, existe granuloma de sarcoidose, de uma outra doença crônica. Existem vários granulomas, mas a tuberculose chama atenção a presença de células gigantes multinucleadas de Langerhans, com núcleos periféricos em forma de ferradura. E também a presença de necrose caseosa. Então, aquele nódulozinho lá na periferia tem tudo isso. Tem um granuloma, depois de um certo tempo, logicamente. Tem a necrose caseosa. Então, você tem aquele conjunto todo, é o campo de inoculação. A próxima imagem, nós vamos ver a necrose caseosa, que é isso aqui. A necrose caseosa é um tipo de necrose, um tipo especial de necrose isquêmica, de necrose de coagulação, isquêmica não, de coagulação, que as células ficam como se fossem coaguladas, então tem a necrose caseosa. Tem esse nome porque se parece com queijo, com caseum. Então, esse nome caseum, caseoso, é por isso, por causa do queijo. Então, aqui nós temos uma imagem, a próxima imagem, vocês vão ver esse complexo primário de Bohm. Você tem lá o campo de inoculação na periferia subpleural, né, com a necrose caseosa e as formações de granulomas aqui. E aqui você tem a linfadenite peribrônquica, lá no hilo pulmonar. Então, daqui para cá, vem através dos linfáticos. Então, você tem campo de inoculação, a linfangite que você não vê, isso é microscópico, e a linfadenite formando o complexo primário de Bohm. Ok, pessoal? Está dando para entender? Está tranquilo? Muito bem. Se o indivíduo for uma pessoa que tem uma boa imunidade, uma boa resposta imunológica, a tendência desse complexo primário de Bohm é parar por aqui. É parar por aqui. Então, daqui, esse complexo pode fazer o seguinte, olha. Ele pode se calcificar, se curar, calcificar. Aqui está o nódulozinho de Bohm, né, o campo de inoculação calcificado nesse raio-x, e aqui está o linfonodo calcificado junto ao hilo pulmonar. Então, você tem o complexo primário calcificado, que na radiologia é chamado complexo de Ranke. Então, quando vocês virem um laudo radiológico, que ele escreve lá, paciente com lesão pulmonar tipo complexo de Ranke. O que é isso? Isso aí é o complexo primário calcificado. Então, você vai ver calcificações. Ok? Às vezes, a tuberculose não forma aquele complexo primário, e sim forma essa forma progressiva que parece uma pneumonia bacteriana comum, né? Mas é uma tuberculose também. Às vezes, essa tuberculose ela pode se disseminar via sanguínea pelo próprio pulmão, dando essa forma de tuberculose primária progressiva, com vários pequenos nódulos nos dois pulmões, ou melhor, em todo o pulmão, desculpe. Esses pequenos nódulos são chamados milhetes, pequenos, semelhantes a pequenos milhos.
Na Europa, milhete é pequeno milho em Portugal. Então, milhete são essas pequenas lesões tipo milho, né, com forma de milho. Chama-se a isso, então, de tuberculose miliar, por isso, porque se assemelham a pequenos milhetes, a pequenos milhos. Então, daí o nome de tuberculose miliar. Então, o que é uma tuberculose miliar? É uma tuberculose progressiva, é uma tuberculose que, como complicação, cai na circulação sanguínea, dissemina-se por via hematogênica, formando vários pequenos nódulos no pulmão. Aqui a gente vê melhor nessa imagem, em que você tem numerosos pequenas lesões caseosas, né, com necrose caseosa, que são os milhetes. Portanto, aqui, olha, tuberculose miliar. É uma forma grave de tuberculose. Essa tuberculose miliar é uma complicação frequente de indivíduos imunossuprimidos. Pessoas com AIDS, que estão com uma imunidade muito baixa, se contrair tuberculose, que hoje a tuberculose está voltando violentamente por causa dos aidéticos, então pode desenvolver essa tuberculose miliar por disseminação hematogênica. É um quadro gravíssimo, quase sempre fatal. Muito bem. Então, pessoal, aquela tuberculose primária, ela curou, né? Aparentemente, pelo menos. Você tem a fibrose daquele campo de inoculação, tem a calcificação do linfonodo, mas pode, dentro daquela calcificação, sobreviver, ficar de maneira quiescente, sem manifestação, os micobactérios. Então, a micobactéria pode ficar quietinha lá, sem manifestar. Se um indivíduo, em algum momento da vida, a imunidade dele cair, por exemplo, se ele contrair AIDS e cair muito, aquele bacilo de Koch que estava lá quietinho, no nódulo calcificado, ele pode se reativar, pode se tornar novamente patogênico. Então, nós vamos ter uma tuberculose secundária. Então, a tuberculose secundária, ela vai ocorrer em pacientes previamente sensibilizados. A tuberculose secundária não ocorre em pacientes que não tenham sido sensibilizados. Só ocorre em pacientes já que tiveram contato com bacilo. Habitualmente surgindo como nódulo, olha só, com menos de 2 centímetros de diâmetro, no ápice do lobo superior, a cerca de 1 a 2 centímetros da pleura. Então, olha a diferença aí. Enquanto na primária ele é subpleural, tem contato com a pleura, e quase sempre ele fica entre um lobo e outro, lobo superior e lobo inferior, esse aqui, na secundária, esse nódulo, ele adquire características diferentes morfológicas. Ele vai lá para cima, para o ápice pulmonar, fica um nódulo lá com cerca de 2 centímetros, ou seja, pouco menos, no ápice do pulmão, distando 1 a 2 centímetros da pleura. Então, não é subpleural. Ele fica dentro do parênquima, pouco longe da pleura. Então, essa tuberculose secundária ela pode ser devida ou à reativação daquele nódulozinho lá que a gente achava que tivesse curado, que o bacilo tivesse sido eliminado, ou então, se o paciente estiver num ambiente altamente contaminado, com muitos bacilos no ar, ele pode reinfectar pelo bacilo da tuberculose. Então, a tuberculose secundária tem 2 formas da pessoa adquirir. Ou reativando aquele nódulo de Ghon, né, aquele complexo primário de Ghon, ou se reinfectando em ambiente com muito bacilo. Ok? Qual a morfologia dessa tuberculose secundária? São nódulos circunscritos com graus variáveis de caseação, graus variáveis de necrose caseosa central, granulomas e fibrose periférica. Então, vamos entender mais uma coisa aqui. Toda vez que você tem uma secundária, você tem começa lá no ápice pulmonar. Aí você pode ter ou muita necrose caseosa, ou muita fibrose, ou muito granuloma.
Então, como é que a gente vai ver? Se o paciente tiver com muita necrose caseosa, predominando no quadro, é uma tuberculose, o bacilo muito ativo, está se replicando muito violentamente e provocando necrose no tecido, né? Então, são as chamadas tuberculoses ativas. Se tiver com muito granuloma, é uma forma menos agressiva. Quer dizer, o granuloma é uma reação de quê? De células. Você tem aquela célula gigante, tem a célula epitelioide e linfócito. Então, está bloqueando ali a bactéria. Então, na caseação, é uma forma mais grave, muita necrose caseosa. Granuloma, menos grave, mas também é debilitante, porque o granuloma sempre vai levar a uma fibrose. Então, nós costumamos dizer o seguinte, que quando predomina a necrose caseosa, nós temos a tuberculose exudativa, com muita exudação. Quando predomina a granuloma, nós temos uma tuberculose produtiva, produzindo muita célula. Então, esses são termos usados em patologia. Uma mais grave, outra menos grave. Essa tuberculose secundária, que está lá em cima, no ápice, né, do pulmão, ela pode evoluir também, a exemplo daquela primária, em tuberculose pulmonar progressiva, já secundária, ocorrendo em adultos mais velhos ou pessoas imunossuprimidas. Os nódulos apicais vão se expandir para as porções adjacentes dos pulmões, erodindo, destruindo, erosando os brônquios e vasos, criando uma cavidade irregular e provocando hemorragia. Nós chamamos de hemoptise. Então, os pacientes com tuberculose ativa secundária, que vai destruindo o ápice pulmonar, provocando aquela caseação central, às vezes ele rompe um vaso e vai provocar sangramento através dos brônquios. Chama-se isso, então, de hemoptise. E podendo essa tuberculose se disseminar por via canalicular. O que é via canalicular? É via endobrônquica. Se você tem um nódulo daquele lá em cima, ele começa a erodir lateralmente, ele pode cair no brônquio, se disseminar para outra área do pulmão. Esse brônquio é chamado brônquio de drenagem ou via canalicular. Pode ser também por via linfática ou vascular, sendo que na vascular ele vai dar o quê? A doença miliar. A cavidade pleural é sempre envolvida e pode desenvolver derrames pleurais serosos. Já falei a você o que é o seroso, muita fibrina, empiema tuberculoso, quer dizer, uma reação inflamatória tuberculosa, empiema, produzindo pus, ou então pleurite fibrosa obliterante. Quer dizer, pode dar uma inflamação da pleura com bastante fibrose e obliterar a expansão pulmonar. Então, nós vamos ter uma patologia chamada doenças restritivas do pulmão. O que é restritiva? Que impede que a expansão do pulmão, restringe a expansão do pulmão. Ok? Bom, ou então pode evoluir para a doença pulmonar miliar. Os bacilos entram nos vasos linfáticos, caem na circulação sanguínea e voltam ao pulmão. Então pode acontecer isso também. Ou então também produzir uma doença miliar sistêmica. Isso também é uma complicação. Mas o mais das vezes fica aqui nessa fase, tuberculose pulmonar progressiva. Então, vamos ver algumas imagens aí. Então, vocês estão vendo aqui uma tuberculose secundária aqui em cima. Ela começou a erodir, começou a formar uma cavidade cheia de necrose caseosa. Outro detalhe, o paciente com tuberculose primária, ele não contamina, porque não cai, aquele nódulo de inoculação não cai na luz brônquica, na luz bronquiolar, então ele não expulsa aquilo. Agora, a secundária, que é o contaminante, principalmente quando ele faz essa necrose central caseosa aqui. Então, ele vai destruindo lateralmente e, por via canalicular, vai ganhando outras áreas do pulmão. Ok? Destruindo o pulmão.
Aqui, ó, nós já vemos aqui uma área cavitária, tá vendo? Aqui já houve drenagem da necrose caseosa. Esse indivíduo estava contaminando, estava tossindo, escarrando, cheio de bacilo. Então, partícula de Fleck, né? Contaminando todo o ambiente dele. E aqui já disseminou para o lado e outras áreas do pulmão já foram lesadas. Aqui, aquela complicação, que é a tuberculose miliar, né? Ela pode se complicar dessa maneira. Aqui uma imagem de uma peça já fixada, em que você tem uma cavidade, que nós chamamos de caverna tuberculosa. Essa caverna, dentro dela tem necrose caseosa. Essa aqui já foi drenada para os brônquios e já foi expulsa. Mas sempre tem uma cápsula e sempre tem uma fibrose pleural, que é chamada paquipleurite, uma pleurite fibrosante, podendo até doer empiema pleural também, tuberculose. Esse linfonodo hilar aqui, olha, e está negro, que é, isso aqui chama-se antracose, isso aí é poluição ambiental, viu? Não tem nada a ver com tuberculose, nem com cigarro, não. Isso aí é ambiente, poluição ambiental. Aqui um raio-x de um paciente tuberculoso, com uma lesão no ápice pulmonar, cavitária. Então, isso aqui já drenou, né? Ficou só esse vazio. Outra coisa, esse vazio ele pode ser ocupado por germes oportunistas, aí, por fungos principalmente, dando aquela imagem que nós já mostramos anteriormente aí, lá no rim. Então, você pode ter uma doença fúngica dentro de uma caverna tuberculosa. Eles vão parasitar a caverna. São os fungos oportunistas. Aqui uma outra caverna, um pouco mais longe da de lá de cima, mas lá de cima deve ter disseminado e aqui se formou a caverna nessa região aqui. Nitidamente uma lesão tuberculosa cavitária, secundária. Agora, também nós temos a tuberculose extrapulmonar. Nós falamos até agora em tuberculose pulmonar, que é a mais importante. Mas nós podemos ter a tuberculose intestinal, que ela ocorre mais habitualmente no ilho terminal, colonizando os agregados linfóides, aquelas placas de Paia do ilho terminal, levando à ulceração da mucosa acima da mucosa suprajacente. Geralmente a tuberculose intestinal é das lesões ulceradas no ilho terminal. Tá bom? Então você vai ver. Agora, me pergunta o seguinte, pessoal, pode ter uma tuberculose primária no intestino, já que o paciente às vezes é um paciente alérgico e vai tomar o leite contaminado? Pode. Essa tuberculose primária intestinal vai se localizar no ilho terminal e vai dar o mesmo padrão da tuberculose do pulmão. Vai ter a lesão, que é na mucosa, vai ter a linfangite e você vai ter o linfonodo mesentérico acometido, a linfadenite. Também forma o complexo primário, se ele for anérgico. Tuberculose miliar sistêmica é uma complicação extremamente grave, porque aí isso acontece muito em crianças, principalmente lactentes, que contraem tuberculose. Pode dar essa complicação tuberculose sistêmica, que é igual à morte. Todas as vísceras praticamente vão estar envolvidas com a tuberculose miliar, hepática, renal, enfim, várias vísceras e órgãos. Tem também uma forma de tuberculose, uma tuberculose isolada. Essa tuberculose isolada pode ser uma complicação da tuberculose primária ou da secundária, mais a miúde da secundária. Então, nós podemos ter a meningite tuberculosa, é uma leptomeningite, né? As meningites ocorrem sempre na leptomeninge, não na paquimeninge, então meningite tuberculosa. Tuberculose renal, essa forma aqui é muito interessante, porque ela habitualmente não dá sintoma, dá muita necrose caseosa e o rim vai parando de funcionar assim, de maneira insidiosa. De repente ele fica excluído, para de funcionar.
O único sintoma, às vezes, que dá é uma hematúria, às vezes microscópica, às vezes macroscópica, por conta de algumas lesões de vasos. Então, ela vai destruindo o rim completamente. Esse diagnóstico da tuberculose renal, que geralmente ocorre, felizmente, só em um rim, o segundo rim às vezes não está afetado, é também chamado de tuberculose fria, porque não dá sintoma, ou tuberculose cirúrgica, porque ela só é descoberta às vezes durante a cirurgia. Às vezes o paciente tem hematúria, você vai fazer lá uma tomografia, ou fazer um ultrassom, o rim está excluso, vamos tirar esse rim que pode ser um tumor. Quando você vai ver, é uma tuberculose renal. Tuberculose da suprarrenal, também frequente. Tuberculose óssea, ocorre em qualquer tipo de osso, mas tem mais especificamente uma tuberculose que ocorre nas vértebras, que é conhecida aqui como mal de Pote, POTT, está aqui embaixo. Ela ocorre no corpo vertebral, destrói o corpo vertebral. Tuberculose tubária, das tubas uterinas, provocando esterilidade. E também temos a tuberculose cutânea, que é conhecido na dermatologia como lúpus vulgar. Então, a tuberculose cutânea, dermatologicamente, é chamada de lúpus vulgar. E temos também a linfadenite tuberculosa. Além daquela lá no pulmão, nós podemos ter também inflamação só de linfonodo. Mais habitualmente ocorre na região cervical, linfonodos cervicais, provocando o que nós chamamos de escrófula. O que é escrófula? Escrófula é o seguinte: o linfonodo é destruído por necrose caseosa, então drena para a pele aquela necrose caseosa. Então, divide com aquela drenagem, aquele material caseoso, meio purulento, para a pele. Chama-se isso, então, de esprófula. Tá bom? A história da tuberculose é muito rica, né? Tem várias épocas de tratamento, cada época foi feita. Uma época, a tuberculose era tratada na altitude, exigiam sanatórios em níveis elevados. Enfim, teve uma época aí, na Idade Média, que teve um rei na França lá que precisava de dinheiro. Então, ele disse o seguinte, que o rei curava a escrófula. Tinha um monte de escrofulose lá, um monte de tuberculose cutânea drenando. Se todo mundo levasse uma moeda, o rei ia benzer, ia tocar na moeda, botava no escrófula e a pessoa sarava. Mas a moeda ficava com ele. Então, esse era o esquema do rei lá. Então, ele pegava a moeda, colocava na escrófula, o cara ia embora. Fazia fila de escrofulose lá. E ele pegava as moedas de todo mundo. Ok? Então, vamos ver algumas imagens aqui. Isso aqui, por exemplo, é tuberculose intestinal, lesão ulcerada no ilho terminal. Geralmente uma úlcera transversal. Tuberculose renal, com destruição também aqui das papilas. Tuberculose óssea na vértebra, mal de Pote, destrói a vértebra, o corpo vertebral. E a tuberculose cutânea, que é o chamado lúpus vulgar. Lógico que vai ter uma forma dermatológica para você fazer o diagnóstico e depois é comprovada por biópsia. Aqui a escrófula, aqui já drenou um, aqui já está mais ou menos curado, porque drena depois cura. E aqui está drenando o outro, começando a drenar. Então, isso aqui é escrófula, tuberculose do linfonodo, geralmente no pescoço. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação à tuberculose? Está tranquilo? Algum esclarecimento? Alô? Está tudo bem? Podemos continuar? Tudo bem, professor. Então vamos para a última aula. Respirem fundo, que a gente vai terminar daqui a pouco, se Deus quiser. Vamos lá, então. Bom, então vamos falar agora sobre hanseníase.
Hanseníase é uma doença crônica, causada também por um bacilo álcool-ácido resistente, que em vez de ser o Mycobacterium tuberculosis, é o Mycobacterium leprae. É o chamado bacilo de Hansen. Hansen foi o patologista que identificou esse micobactério. Daí o nome em homenagem a Hansen, da Mycobacterium leprae. Nós temos 4 formas, ditas formas básicas da hanseníase. A primeira delas é a hanseníase indeterminada, que é uma forma, vamos dizer, inicial da hanseníase. É indeterminada por quê? Porque você não consegue afirmar se aquilo realmente é uma hanseníase. Porque ela só ocorre quando você vê a biópsia, um infiltrado linfocitário como se fosse uma inflamação inespecífica. Então, não há determinação da lesão. Você tem um segundo tipo, que é uma hanseníase chamada dimorfa ou borderline. Por quê? Essa dimorfa, ela tem os padrões da hanseníase tuberculoide e da hanseníase virchoviana, que é chamada lepromatose. Então, a dimorfa tem as duas coisas, tanto o padrão tuberculoide quanto o padrão virchoviano. Temos a hanseníase tuberculoide. Esse nome está aí porque as lesões microscópicas se assemelham à da tuberculose, porém sem necrose caseosa. Não tem necrose caseosa. E a hanseníase virchoviana, chamada lepromatosa, é uma hanseníase deformante e uma hanseníase altamente contaminante. Essa é a forma extremamente contaminante da hanseníase, que é a virchoviana. O problema é o seguinte, é que a hanseníase é uma doença crônica, o bacilo de Hansen é um bacilo de baixa patogenicidade, ele prolifera muito pouco, ele vai proliferando ao longo, não tem uma infectividade muito grande também. Então, uma pessoa, para adquirir hanseníase, ela tem que ter contato íntimo com outra pessoa. Então, quase sempre o contato se dá através de saliva, né, através de contato familiar e após muitos anos. Muito bem. Então, vamos lá. Essa primeira forma, indeterminada, o paciente tem essa forma, ele não sabe o que ele vai ser, se essa forma vai ficar a vida inteira dessa forma, se ele tiver boa imunidade pode ficar a vida inteira, ou ela pode evoluir para essa dimorfa, se tiver comunidade mais ou menos boa, mas se ele tiver comunidade muito boa, vai evoluir para tuberculoide. Se tiver comunidade muito baixa, vai evoluir para virchoviana. Então, indeterminada, dimorfa, podendo evoluir para tuberculose ou virchoviana, dependendo do quê? Do momento imunológico daquele paciente. Se ele adquirir a tuberculose, é uma tuberculose chamada estável, polar. Essa tuberculose não vai evoluir nem para dimorfa nem para indeterminado. Ela fica aqui. Ela é polar, estável. E a virchoviana também. Adquiriu a virchoviana, ela é estável. Ela não volta, não vai nem para tuberculose, nem para dimorfa, nem para indeterminado. Agora, essas duas aqui, elas são chamadas formas instáveis, porque elas podem evoluir ou para tuberculose ou para virchoviana. Entendeu? Então, essas tuberculose e virchoviana são formas polares da hanseníase. Formas instáveis, indeterminada e borderline, pode evoluir para qualquer coisa, para tuberculose ou virchoviana, e formas estáveis, que é a tuberculose e a virchoviana. Então, vamos lá. A hanseníase também pode ter formas com poucos bacilos, são chamadas de paucibacilares, é indeterminada e a tuberculoide. Ou pode ter a hanseníase multibacilar,
muito bacilo, principalmente a virchoviana. Mas a dimorfa também pode ter multibacilo. Por quê? Porque ela tem um componente virchoviano também. Tá bom? Bom, hanseníase indeterminada. Ela forma máculas, manchas circunscritas, hipocrômicas nos braços, nádegas, coxa e tronco. Perde os anexos, anestesia, alteração da sensibilidade, aumento da sudorese e é uma forma curável, desde que tratada, né, e você fizer o diagnóstico correto. Porque às vezes você vê um infiltrado linfocitário e você não sabe se aquilo é uma hanseníase. É uma dermatite crônica, mas não tem uma forma determinada para você falar. A tuberculose, lesões avermelhadas, assimétricas, circunscritas. Alteração da sensibilidade térmica e dolorosa, que a pessoa não sente. Né? Os troncos nervosos podem estar envolvidos intensamente, principalmente os grandes troncos dos braços. O nervo ulnar pode estar envolvido, fica um nervo espessado. O nervo ulnar fica espessado e dá forma deformante também. Por exemplo, quando o nervo ulnar é envolvido, dá uma situação que nós chamamos de mão em garra. Fica a mão paralisada em forma de garra. Sensibilidade abolida, vai ter alopecia, ausência de pelos, ela é estável, né, tuberculose estável, benigna, com bom prognóstico. Por que benigna? Porque ela só vai lesar nervo, é considerada hanseníase nervosa, ela não dissemina para outro indivíduo, não transmite, né? E envolve nervos, pode dar lesões deformantes, mas ela tem um prognóstico benigno, não passa daquilo. A hanseníase dimorfa ou borderline, as lesões são de cor avermelhada, acastanhada ou ferruginosa, com limites imprecisos, podendo no centro da mancha não ter alterações. Quer dizer, então são máculas, né? Com esse padrão aí. Mancha ou mácula com diminuição da sensibilidade ao calor, dor e ao tato. Quando não tratada, é contagiosa. Volto a repetir. Por quê? Porque ela tem um componente virchoviano, além do tuberculose. E a virchoviana, aqui, é extremamente contagiosa. O bacilo vai se localizar em regiões mais frias. Quais regiões mais frias? Nariz, o ar vai entrando ali, a gente respira um ar gelado, então é mais fria. Orelhas também. Então, geralmente, nariz e orelhas. E mucosa oral. Então, é uma hanseníase deformante no rosto. Formam máculas, manchas e nódulos. Esses nódulos são chamados hansenomas ou lepromas. Lesões assimétricas no tronco e na face. Na face, quando acontece isso, é chamada face leonina. Parece o leão. A orelha bem infiltrada, o nariz também e às vezes também na testa, onde é mais frio. Pode ter destruição do septo nasal, madarose. Madarose é ausência de pelo na sobrancelha. Então, desaparecem os pelos da sobrancelha, chama-se madarose. Lesões orais e pode haver também alterações oculares. Então, essa é a hanseníase virchoviana, também chamada lepromatose. Isso aí é um exemplo de hanseníase indeterminada, uma mácula hipocrômica, pouco limitada, mas com alteração da sensibilidade. Aí, novamente, hanseníase indeterminada. Aqui o teste que você faz, às vezes, para ver sensibilidade ao calor e ao tato, né? Pega uma pele normal em cima da mancha. Você vai perguntando onde está a mácula. Vai perguntando se está sentindo calor, se está doendo, alguma coisa assim. Aqui, uma hanseníase
tuberculoide. Aqui, tuberculose também, disseminados aí pelo tronco e abdômen. Aqui, uma tuberculose pulmão em garra. Aqui houve um espessamento, uma neurite do nervo ulnar. Então, você tem essa mão em garra, típica, né, da hanseníase tuberculose. Fica paralisada a mão do indivíduo. Aqui, uma hanseníase virchoviana, cheio de rancenomas, disseminados no rosto, as regiões mais frias. Aqui também no pavilhão auricular, região fria, rancenomas, hanseníase virchoviana. Aí, novamente, um outro aspecto da hanseníase virchoviana. Aí também virchoviana, você vê que tem lesões aqui, uma madarose, ausência de pelos, né, no supercílio, lesão nasais, pode haver até destruição do septo nasal, lesão em torno da boca, lesões orais e também auriculares, na orelha. Quando você quer fazer um diagnóstico de hanseníase, quando você desconfia, principalmente dessa hanseníase virchoviana, ou a forma borderline, a forma dimorfa, o que você faz? Você faz um esfregaço nasal, do muco nasal. Esse esfregaço do muco nasal nas hanseníases virchovianas é 100% positivo. Ou então você vai fazer uma biópsia. Mas o muco nasal é bem mais fácil. Faz o muco nasal, faz uma coloração pelo método Ziehl-Neelsen, você vai ver então aquelas bactérias coradas, né, pela fucsina de Ziehl. Aqui outro aspecto de uma hanseníase tuberculoide, que aí houve destruição, né, da mão, problemas nervosos, neurais, com destruição. É importante a gente frisar que existe uma certa história em relação à hanseníase. A hanseníase hoje é curável, né? O problema do hansênico é que ele costuma abandonar o tratamento, começa muito bem, começa a desaparecer as lesões, ele costuma abandonar o tratamento. Quando ele abandona, pode haver as chamadas formas reincidentes, a forma pode exacerbar e voltar muito pior que antes. Né? Então, tem esse problema dos hansênicos. O tratamento é de graça, viu? Todo posto de saúde, vocês devem ter frequentado o postinho aí, deve ter alguma coisa com relação a tratamento de hanseníase lá. Aí um aspecto também terrível da hanseníase tuberculoide, até mesmo da virchoviana, que é o chamado mal perfurante plantar. Isso aqui lembra até mesmo um diabetes, mas, sabendo da história, pode provocar essas lesões, porque o paciente fica sem sensibilidade e existe, então, destruição do tegumento cutâneo, formando essas ulcerações. Aqui outras formas, né, de hanseníase, também virchoviana. Aqui também virchoviana. Parece até uma alergia às vezes, né, mas você tem aqui os rancenomas, os lepromas, e tem a área mais eritematosa, mais avermelhada aqui em torno. Pode acontecer. Isso não coça, viu, pessoal? Essas lesões não têm sensibilidade, não coçam. Existe uma neurite. Aqui o aspecto microscópico de uma hanseníase do tipo virchoviana. Você tem uma atrofia da epiderme, uma faixa de tecido conjuntivo abaixo da epiderme e aqui o infiltrado inflamatório de macrófagos, chamado de células de Virchow. Então, macrófagos são conhecidos como células de Virchow, na hanseníase virchoviana. Então, aqui o macrófago modificado, o macrófago cheio de vacúolos de cultura. Por quê? Porque os bacilos, tanto da tuberculose quanto da hanseníase, no seu envoltório, ele tem uma camada lipoproteica. Então, aquele lipídio é que provoca esse aspecto do macrófago, como se fosse um acúmulo de lipídios dentro do citoplasma.
E aqui na coloração, que nós vamos ter aqui, tudo isso aqui são bactérias coradas pelo Zoonosen. Quando você tem uma célula macrofágica, né? Uma célula dessa aqui, uma célula de vejo cheia de bacilo, esses bacilos todos aqui que estão dentro da célula são chamados de globias. Então, globia é o acúmulo de bacilo dentro da célula, dentro do macrófago, da célula de vejo. Aqui um detalhe para você ver a coloração, nós já vimos anteriormente, no esfregaço nasal. Aqui uma forma tuberculoide, ali a célula gigante, não está muito característico, mas é uma célula gigante com núcleos periféricos. Aqui uma célula gigante com núcleos periféricos, sem necrose caseosa, forma também o granuloma tuberculoide. Então, hanseníase tuberculoide. E, finalmente, eu trouxe esse slide para a gente encerrar. É o tratamento que se faz, né, da hanseníase, que isso é disponibilizado nos postos de saúde em todo o Brasil. Tratamento gratuito. Nós temos as chamadas formas indeterminada e tuberculoide, que são as formas paucibacilares, que têm poucos bacilos. O tratamento é 6 meses. Dá-se uma dose mensal, supervisionada, é tomada no posto de saúde. 2 comprimidos vermelhos de rifampicina e um comprimido branco de dapsona. Isso no posto de saúde, mensalmente. E diariamente, em casa, o paciente tem que tomar um comprimido branco de dapsona. Isso nessas formas aí. Nas formas transmissíveis, multibacilares, que é a dimorfa e a virchuliana, vocês têm tratamento de 12 a 24 meses, uma dose mensal supervisionada, tomada no posto de saúde, que é 2 comprimidos vermelhos de rifampicina, 3 comprimidos marrons, clofazimina e um comprimido branco de dapsona. Então, se toma no posto uma vez por mês. E todo dia em casa, o paciente tem que tomar um comprimido branco e um comprimido marrom de clofazimina. Então, assim que se faz o tratamento das formas paucibacilares e das formas multibacilares. Importante observação, escolher o horário mais adequado para tomar a medicação em casa, de preferência logo após a ingestão de alimentos. Quando o tratamento é irregular, isso aqui é uma observação, ou então interrompido antes do tempo recomendado, os bacilos que ainda não morreram podem voltar a se multiplicar, prolongando o tempo para obtenção da cura. São chamadas formas reacionárias da hanseníase. Ok, pessoal? Então, isso aí que nós temos para hoje. Embora com esses percalços aí de instabilidade, né, da internet, mas acho que conseguimos dar essas 3 aulas para vocês aí. Vocês têm alguma dúvida final sobre o que nós falamos aí, ou está tudo ok? Alô? Vocês estão me ouvindo? Alô? Ok, sim, professor. Sim. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Estou ouvindo. Oi? Está tudo bem? Não, tudo esclarecido. Muito obrigado, professor. Então, tá bom, pessoal. Então, vocês já colocaram aí a nome e matrícula para a frequência? Ou tem alguém que ainda não colocou? Estou colocando agora aí no chat. Estou colocando aqui agora, professor. Então, tá, pode colocar, eu vou dar 10 minutos aí, tá? Eu vou desativar a minha voz, como tá, e vou dar 10 minutinhos aí para vocês colocarem para a gente encerrar, tá bom? Bom fim de semana. Muito obrigado. Boa tarde. Ok, bom fim de semana, boa tarde, bom fim de semana.